Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesta primeira leitura que nós escutamos, nesta segunda-feira, Acabe, com todo o seu poder, né, sua realeza ali como rei, mas na atitude que ele tem, né, após aquela resposta negativa que ele recebeu, expressa às vezes que também nós, na nossa vida, nas nossas atitudes, nos deixamos levar pelas circunstâncias, às vezes também pelo nosso estado de ânimo e às vezes também pelos nossos caprichos, Então, o que este Acabe, essa personagem, expressa para nós neste dia, nesta homilia? Ele expressa, às vezes, que nós nos tornamos reféns das nossas reações afetivas, as nossas reações sentimentais, que é tudo baseado ali nos sentimentos, às vezes as nossas reações interiores, são elas que nos movem, são elas que movem as nossas respostas diárias, seja ali no relacionamento familiar, no relacionamento profissional, no trabalho também. Ele expressa, às vezes, que nós vivemos muito mais de reação do que de ação. E qual que é a diferença? O que nós devemos pensar com isso, né? Comparando a nossa vida com a vida de Acabe, né? Este rei que nós escutamos e vimos a ação dele hoje. Estas reações interiores, afetivas, sentimentais, nos impedem de agir com a razão, nos impedem de agir ali sob o controle da vontade, né, sadia, que é movida pela vontade de Deus, pela presença de Deus, pelos desígnios de Deus. Então, aqui existe, para nós, para a personagem que vimos, existe um contraponto entre o reagir e o agir. A reação, que foi o caso dele, e eu estou colocando cada um de nós também nessa situação, nos faz agir pelo impulso. Então, no texto de hoje, nós vimos que ele age por impulso, assim, mas ali, no caso, qual que foi a reação dele, né? De fugir, de se deitar, de virar para a parede, de chorar. Foram reações mais sentimentais e afetivas, de não agir, né, com aquelas características que são próprias da masculinidade, que são próprias do homem, né, de se equilibrar, tentar responder tendo em vista a razão e como agir da melhor forma. Então ele teve essa reação e também nós vimos que a esposa dele, Jezabel, também é movida por reação, uma reação um pouco mais impetuosa e com algumas pitadas, talvez elevadas pitadas de maldade ali na ação dela, que levou depois à morte de um homem inocente também. Esse é o movimento da reação, impulso. A reação nos leva a agir por impulso. Então, o que nós devemos nos perguntar nesta homilia? Quando na minha vida eu ajo com impulso? E quais já foram as consequências das vezes que eu agi assim? Então, aqui já tem
você já tem em mãos, como que aqui num papel, um elemento para ser trabalhado na sua vida espiritual, na sua vida pessoal. Olha, em tal situação eu agi por impulso, eu reagi como Acabe, ou reagi como Jezabel, com pitadas de maldade. Então, se você identifica que em alguns momentos, no seu relacionamento cotidiano, familiar, de casal ou profissional, você foi movido ou movida por alguma reação impulsiva, ali está o ponto que você precisa trabalhar e que a primeira leitura de hoje nos convida a pôr em evidência, revela para ser cuidado, revela para que isso seja tratado de verdade na presença do Senhor, tá bom? Movidos por impulsos. E aí, se você identificou essas realidades impulsivas na sua vida, essas reações que não foram ações, então o que é, como que agir, então, como agir, né? Como agir? Eu já dei algumas pistas aqui, né? Então, o agir, ele passa pela razão e também pelo controle da vontade, também da inteligência. Então, o agir faz com que, claro, o agir vai precisar um pouquinho você vai precisar de paciência e tempo. Então, você vai precisar respirar, né? Aquele famoso contar até 10, e depois não vai reagir na situação, vai colocar em oração, e é a partir dali da vida de oração que também você vai conseguir tratar melhor a situação na qual você, aqui eu estou colocando cada um, né, criando situações hipotéticas em que cada um se encontra, então é colocando ali sob o controle da vontade, da inteligência, claro, abaixo ali de Deus que direciona todas as coisas, por isso que você vai precisar rezar também, aí sim você vai conseguir agir com inteligência, você vai conseguir agir como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, que é motivado pela graça, pela ação de Deus que conduz todas as coisas. Qual é o convite da primeira leitura? Não agirmos por reação como Acabe, mas vivermos de ação controlada, vou usar aqui a palavra, controlada pelo Espírito, que molda, né, todas as coisas, que também trabalha na nossa inteligência e na nossa vida interior. Então, esse é o ensinamento básico da primeira leitura de hoje. Não sejamos Acabe, nem Jezabel, mas sejamos aqueles que se colocam diante da vontade de Deus para agir com sabedoria. Não só inteligência, mas, sobretudo, com sabedoria, e esta vem do alto, vem da ação do Espírito na nossa vida. E uma pequena palavrinha para encerrar essa homilia sobre o evangelho que nós escutamos hoje. Eu separei aqui esse trecho que diz assim: se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Cada situação sempre vem impregnada de seu contexto. Por exemplo, esse texto aqui: não vire as costas a quem te pede emprestados. Quantas vezes nós, né, que acompanhamos pessoas, às vezes você rapidamente encontra uma pessoa que talvez tem algum familiar que está ali, é um contexto que eu vou colocar para vocês aqui, que às vezes a vida daquele familiar é movida a vícios, né? Vícios em drogas ilícitas, pesadas, e essa pessoa vive ali pedindo emprestado, né, para você, vamos supor, e você sabe o contexto. Claro, se cada situação vem impregnada do seu contexto, também nós devemos interpretar a palavra de Deus a partir, né, do contexto em que nós estamos. Não vire as costas a quem te pede emprestado. Então, qual seria, não o reagir, mas o agir com sabedoria numa situação dessa, de alguém, mas o texto falou que eu não posso virar as costas para quem me pede emprestado, mas aí vem alguém que você sabe que
A partir daquele pedido é para algo ilícito. Então, qual que é a sua atitude? Eu empresto sim, toma tudo. Vai, se acaba. E depois volta, pede de novo e não paga nunca. Então, claro que você tem que entender o seu contexto. Não é válido interpretar apenas literal, sem contexto. Aí você se perde. Qual é o seu contexto? Qual é o seu contexto diante da direção que nos é dada pelo Evangelho de São Mateus, na liturgia de hoje? Eu não sei, né? Aqui eu dei alguns sinais, né? Algumas setas, apontei algumas coisas, mas a partir dessa introdução você tem muito material para trabalhar em sua vida, para crescer na vontade de Deus, crescer na vontade de ser direcionado e conduzido inteiramente por Ele para viver de ação, né? Ação controlada ali pelo Espírito de Deus, não de reação, mas sobretudo também para colocar todas as realidades da sua vida no contexto da vontade de Deus e naquele contexto que é o seu, que não é o meu. Então, não posso falar aqui apenas a partir do meu contexto, mas também a partir do seu contexto. Então, eu convido, a partir dessa motivação, que você se coloque por uns instantes em oração. Então, se você puder, quiser, também fechar os seus olhos e assim ir identificando em sua vida aqueles momentos em que você agiu por impulso. Então, naquele momento, você reagiu. E foi o impulso que motivou tudo. Foi o impulso que fez com que você entrasse naquela discussão. Foi o impulso que fez com que você insultasse uma pessoa ali que nem merecia, né? E quem merece insulto, né? Ninguém merece insulto. Então foi reação, você foi movido por reação. E o pedido que nós fazemos a Ti, ó Deus, ao final desta homilia, é para que tenhamos a nossa inteligência equilibrada segundo a Tua vontade, que tenhamos a nossa vontade movida pela Sua e que tenhamos atitudes sempre direcionadas pelo Espírito que é santo e que também nos santifica. E assim, a partir do agir segundo o Espírito, todo o nosso contexto nós apresentamos a Ti. No Evangelho nós tivemos alguns contextos apresentados, que foi o contexto de fazer o bem. Fazer o bem. Se bateu na face direita, oferece também à esquerda. Não vire as costas a quem te pede emprestado, mas dentro de tudo isso que foi apresentado pelo Evangelho, nós queremos pôr em evidência, Senhor, o nosso contexto. Aqui nós apresentamos realidades de pessoas que estão nos vícios e talvez constantemente pedem emprestado. Claro, essas pessoas não podem ser alimentadas em seu vício. Não podem, Senhor. Então nos dê sempre sabedoria do alto para agir conforme a Sua vontade, para agir conforme o Seu querer. Que assim seja, Senhor, na nossa vida. Amém.